Eu vou falar rapidamente, né, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre a minha relação com o tema, né? Eu sou egressa do PPGLA, né? No PPGLA eu desenvolvi uma pesquisa de análise iconográfica de esculturas tumulares da época da borracha, né, em Manaus, no cemitério municipal de São João. E eu tenho essa relação com o tema já há alguns anos. Eu comecei a desenvolver pesquisas nesse tema desde da graduação em Geografia. Né? Foi quando eu entrei em contato com alguns textos que me apresentaram a temática do estudo cemiterial e desde lá não parei, acho que já faz uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então, minha TCC de Geografia foi sobre o tema, a minha dissertação também. Já desenvolvi também uma pesquisa no programa Ciência na Escola, né, um projeto com os alunos do Ensino Fundamental 2, para quem eu dou aula de Geografia, né, estudou a paisagem do mesmo cemitério, né, de São João. Né, então, já desenvolvi pesquisas relacionadas ao tema, né, em vários níveis. Né, já estou há algum tempo envolvida com o tema. Eu trouxe aqui um material para trazer algumas reflexões relacionadas a várias facetas, né, digamos assim, do estudo cemiterial. Deixa eu ver se passa, tomara que não trave de novo. Agora foi. Então, aqui é uma breve apresentação do roteiro, né, do minicurso, que está dividido aí em três tópicos. O primeiro, a cidade, os mortos e a arte, reflexões aí sobre esses três temas relacionados entre si, né, e os mortos no espaço urbano, né, principalmente essa relação entre a antiguidade e a Idade Média. Aí depois, a Manaus dos Mortos, né, então, apresentar um pouco das mudanças ocorridas no espaço cemiterial urbano ocidental durante o século XIX, né, que é um momento ali de ruptura, né, de grandes mudanças nas práticas funerárias, né, em relação ao espaço cemiterial, e propriamente os cemitérios de Manaus, né, nesse período aí, 1854, quando foi criado o primeiro cemitério público da cidade, até 1906, porque é quando o cemitério municipal de São João, ele ganha ali mais ou menos a forma que ele tem até hoje, né? Pelo menos os elementos pelos quais ele é mais reconhecido até hoje. E o último tópico é Arte e Memória no Cemitério Municipal de São João, em que eu vou apresentar uma pequena parte dos resultados da minha pesquisa de dissertação, né, com algumas temáticas encontradas na escultura tumular desse período e alguns exemplares também. Aqui é o primeiro tópico. Eu acho que seria interessante a gente colocar o final de cada tópico para o momento aí de pergunta, comentário, caso alguém queira falar alguma coisa, que aí eu acho que fica mais organizadinho. Então, aqui começando o primeiro tópico, eu trouxe essa citação, que é uma citação que eu sempre trago, acho que se tiver alguém aqui que já me viu apresentando outras vezes, já deve estar até enjoado de ouvir, né, mas é uma citação que eu acho muito simbólica, e foi uma um dos primeiros contatos que eu tive, né, com a temática. É uma citação do Lewis Mumford, que é um historiador que estuda a história da cidade. Ele tem um livro chamado A Cidade na História, que é de onde é essa citação. Nesse livro, ele aponta a Cidade dos Mortos, né, o cemitério, como precursora, né, da Cidade dos Vivos. Por quê? Porque antes mesmo do homem ter a sua cidade, né, dele ser sedentário, ele já reunia seus mortos, né, então os mortos foram os primeiros seres humanos a terem suas cidades, a serem sedentários. Né? Então, só para ler rapidamente a citação,
né, ele fala: em meio às andanças inquietas do homem paleolítico, os mortos foram os primeiros a ter uma morada permanente, uma caverna, uma cova assinalada por um monte de pedras, um túmulo coletivo. A cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos. No sentido, aliás, a cidade dos mortos é a precursora, é quase o núcleo de todas as cidades vivas. Eu sublinhei esse trechinho aí, né, de caverna, de cova assinalada por pedras, porque isso vai ter uma relação aí com a questão da história da escultura tumular, que eu vou trazer mais para frente. Mas a questão aqui é que o Lewis Mumford, assim como alguns outros estudiosos, ele aponta o culto aos mortos como um momento ali chave, digamos assim, da história da humanidade, porque a partir do momento em que o homem ele toma consciência, né, de que os seus semelhantes morrem, então provavelmente ele também vai morrer, né, ele toma consciência da sua própria finitude, a partir daí alguns autores, como Edgar Morin, por exemplo, consideram, inclusive, que é quando o homem realmente ultrapassa ali a fronteira, né, entre uma fera, né, um ser sem consciência, e uma pessoa, né, de fato, um ser humano. Então, a partir dessa consciência da própria finitude, que algumas ideias, né, mais avançadas, digamos assim, começam a surgir, né, na mente dos homens. Então, o homem tendo contato com um, um ser falecido, né, ele vai, por exemplo, perceber ou começar a imaginar, né, que além da morte existiria alguma coisa, né, que a morte não seria o fim da existência de alguma forma, né, seja por ele percebe que o corpo em decomposição ele continua se modificando, ou ele começa a ter sonhos e nesses sonhos ele acha que ele está revendo essas pessoas, que ele está tendo algum contato com as pessoas falecidas, né? Então, a partir disso vai se desenvolver um culto mesmo aos mortos, né? Seriam os mortos aí os primeiros deuses dos homens, né? Pelo menos os primeiros deuses antropomórficos. Então, a partir disso, as origens aí de uma religião voltada para o culto aos antepassados, né? Então, seja pelo fato de que o homem acreditava que os mortos eles iriam de alguma forma beneficiá-lo, né, no outro mundo onde eles estivessem, ou por medo que eles voltassem e se vingassem, ou para garantir que esses mortos tivessem uma vida boa, seja lá onde eles estivessem, os vivos eles começam a acreditar que eles precisam prover aos mortos, eles precisam satisfazer a necessidade desses mortos. Então, comida, bebida, abrigo, né? Principalmente abrigo seria a primeira coisa que eles providenciam para esses mortos, né? Então, seria por isso que eles começam a guardar eles nessas cavernas. Né? Então, essa necessidade de prover aos mortos, né? Seria esse culto religioso, né? Dos antepassados. E o que um outro autor fala, no caso o Erwin Panofsky, né, que é um historiador da arte, quando ele vai falar sobre a história da escultura tumular, ele diz que a arte, o surgimento desse tipo de arte vai estar totalmente relacionado com essa necessidade de prover aos mortos, porque em certo momento o homem ele teria percebido que a sua existência, né, a existência humana não era o suficiente para garantir a satisfação desses mortos, né, a felicidade, digamos assim, desses mortos. Né? Então, ele percebe que ele precisa, de alguma forma, garantir, né, que esses mortos teriam provisões eternas. Então, é aí que ele pega um elemento que ele vê como sólido, aparentemente imutável, né, bem duradouro. Ele pega a rocha e ele começa a usar essa rocha como um modo de prover, né, esses mortos. Primeiramente com o abrigo. Aí nessa imagem da direita, no slide, mostra uma reconstituição de um possível método de construção de uma estrutura megalítica, né, que eram essas grandes construções aí pré-históricas, no caso do período neolítico, no momento em que os homens eles já são sedentários, né, já têm suas casas,
mas eles também têm essas construções aí um tanto enigmáticas. Existem vários tipos de estruturas megalíticas, mas em algumas delas, né, existe essa presença de restos mortais, principalmente nessas que tem esse tipo de estrutura aí, que é uma espécie de abrigo mesmo, né, que está simulando uma caverna, uma casa de algum tipo. Então, o Mircea Eliade, que é um historiador da religião, ele fala que, na verdade, ele destaca o fato de que o homem, quando ele começa a ter a sua casa, suas aldeias, enfim, onde ele começa a ser sedentário, ele as casas que esses homens construíam, elas não resistiram ao tempo, em grande parte não existe quase vestígio delas, porque eram feitas de materiais menos duradouros. No entanto, essas moradas que eles providenciavam para os mortos, elas resistem até hoje. Então, deixando claro, né, o que eles queriam que permanecesse, né, que não desaparecesse, que garantisse esse abrigo duradouro para os mortos, né, esse abrigo eterno, de certa forma. A gente sabe que a rocha ela não é de fato eterna, né, que ela continua se desintegrando de alguma forma, mas existe essa ideia de que o ciclo da rocha ele é bem mais lento do que o ciclo de outros elementos menos duráveis. Né? Então, o Eliade vai destacar esse fato, né, de que, comparado ao abrigo humano, né, o abrigo dos mortos ele era feito para ser eterno, né, para prover, né, isso aí, garantir que os mortos eles tivessem esse abrigo de forma praticamente eterna. Né? Então, o Panofsky, né, que é, inclusive o Panofsky, acho que para quem é do PPGLA, talvez utilize ele também em análise, enfim, ele foi um autor que eu utilizei na minha análise das esculturas, e ele tem um livro em que ele fala sobre a história da escultura tumular, e lá ele vai falar dessa questão, né, da utilização da pedra, né, da rocha, como meio de prover aos mortos. Então, essa provisão que de início era apenas literal, né, então pegavam de fato a comida, às vezes sacrificavam escravos, pessoas da família, enfim, para serem enterrados junto com os mortos. Essa provisão, que era apenas literal, ela passa em algum momento a ser também metafórica, de certa forma. Então, ele pega a rocha e começa a trazer representações, né, dessas provisões para que esses mortos tivessem essa provisão mais duradoura. Então, a arte que o Panofsky denomina como a arte prospectiva, né, uma escultura que era feita para prover aos mortos, então, para garantir o futuro desses mortos num outro mundo. Ele fala que a arte funerária egípcia ela é o grande exemplo disso, né, dessa arte prospectiva, né? Então, os egípcios eles criavam nas suas tumbas todo um cenário, né, de pós-morte. No caso dessa imagem que está aí no slide, deixa eu sumir com isso aqui. Essa imagem que está no slide eu tirei do livro do Panofsky. É um exemplo, né, essa da esquerda, um exemplo de representação de oferendas aos mortos, aí numa tumba egípcia. Então, os mortos eles estão aí recebendo esse alimento. E isso faz parte aí de uma série de painéis, né, que está presente na tumba dessa pessoa, como de outras pessoas do Egito Antigo. Então, a arte egípcia ela é totalmente voltada para garantir esse futuro do morto, né, na outra vida. Aí, ao longo do tempo, o Panofsky aponta que essa arte prospectiva ela vai dando espaço, ela vai começando a coexistir, né, com uma arte mais retrospectiva. Então, a arte ela já não era mais tão voltada apenas para o além, né, para o que vinha além, mas também ela começa a adquirir uma característica de rememorar o morto, né, de homenageá-lo, né, seus grandes feitos e tudo mais. Então, isso aí, principalmente na Grécia, na Roma Antiga, né, no exemplo da direita, ele
traz um exemplo de escultura retrospectiva, né, no caso aí uma estela, né, do que seria provavelmente um guerreiro, né, da Roma Antiga. Então, aí a gente vê que ele está em cima de um cavalo e tem uma pessoa aí embaixo, provavelmente se representando alguma guerra que ele teria lutado, né, algum conflito em que ele teria saído vitorioso, ou até mesmo um conflito em que ele talvez tenha falecido e morreu com honra, com glória, enfim. Então, a arte, a arte tumular, principalmente a escultura tumular, ela passa a ter muito desses dois aspectos que o Panofsky aponta, nessa questão da prospecção, né, de você prover aos mortos e também de você homenagear eles, trazendo grandes feitos, trazendo suas características mais marcantes, né, isso vai se perpetuando, né, ao longo do tempo. Uma coisa que o Panofsky aponta é que quando a gente fala da nossa relação com a morte e com os mortos, existe muita coisa que de certa forma, atemporal. Vocês veem que eu estou aqui, né, indo bem longe, né, indo lá na pré-história, indo no Egito Antigo e tudo mais, mas é porque o Panofsky ele aponta isso, que quando a gente fala em cultura fúnebre, é muito difícil estabelecer quando certa coisa começou, porque muito do que se pratica em relação aos mortos é algo atemporal, que nasceu, né, não se sabe quando. Se você for procurar exemplos daquilo nas épocas mais remotas, você vai achar. Então, ele destaca isso, que né, a arte tumular ela vai trazer também um pouco disso, né, dessa característica meio que atemporal da nossa relação com a morte e com os mortos. Aqui, né, já é uma questão tratando mais dessa presença dos mortos na cidade. Marcel de Coulanges, né, que é um autor que ele estuda a cidade antiga, ele aponta o fato de que essa religião doméstica, né, que ela nasce do culto aos mortos e a partir dali você vão se criando aldeias e fratrias, aí mais para frente as cidades. Isso aí mostra como que o espaço dos mortos, né, dos seus antepassados, ele passa a estar relacionado com essa noção de território. Então, onde meus antepassados estão enterrados é o solo que eu habito. A partir daí vai se reunindo uma família, mais famílias vão se juntando até que vão surgindo as cidades. Só que na antiguidade, né, a partir do momento em que as cidades elas vão se expandindo, né, os mortos eles já não são mais bem-vindos no espaço da cidade. Ainda existe esse culto aos mortos dentro da família, né, no seio da família existe um altar para os mortos dentro das casas, mas os mortos não podiam ser enterrados no solo da cidade. Né? Uma característica das cidades antigas, no caso, ele foca bastante na Roma Antiga, o Fustel de Coulanges. Então, existiam leis que proibiam o enterro de pessoas no solo da cidade, enfim, isso era muito... os cemitérios, eles eram fora dos muros da cidade. E é uma coisa que vai se modificar durante a Idade Média, a partir do momento em que o cristianismo ele começa a se expandir pela Europa, isso vai se modificando. Essas duas imagens aí eu trouxe porque elas estão representando aí, no caso, os martírios, né, de alguns santos católicos. O simbalista, né, que está na fonte dessas imagens, ele estuda essa relação entre os santos católicos e o espaço urbano na Idade Média. O que acontecia? Na Antiguidade, quando os cristãos ainda eram esse povo aí perseguido, as pessoas que insistiam em espalhar o evangelho, enfim, e contra né, os imperadores romanos e tudo mais, elas eram perseguidas, muitas vezes torturadas e mortas né, por conta disso. Então, claro que essas pessoas elas não eram enterradas no solo da cidade, né? Ninguém era enterrado no solo da cidade,
Mas os túmulos dessas pessoas, eles passavam a ser locais de peregrinação, porque os católicos, os cristãos, né, no caso, eles acreditavam que essas pessoas se tornavam santos a partir do momento em que elas morriam, né, em nome de Jesus e tal, de Deus. Então, essas pessoas, elas eram enterradas ali, existia uma peregrinação, e os outros cristãos, eles faziam questão de que seus corpos fossem enterrados ali perto de onde esses santos estavam enterrados, né, fora das cidades. Então, a partir do momento em que o cristianismo ele se expande pela Europa, esses locais de enterro dos cristãos, né, perto dos seus santos, eles passam a ter igrejas, né, a partir dessas igrejas vai se criando povoados, que em algum momento encontram, né, as cidades que também estavam em expansão. Então, na Idade Média, os mortos eles vêm para o coração da cidade, né, dentro das igrejas. Então, os cristãos, né, durante toda a Idade Média, até depois do fim da Idade Média, durante algum tempo, eles vão acreditar que a salvação ela estaria associada a onde que o seu corpo seria sepultado, né? Então, eles precisavam garantir que eles seriam sepultados junto a esses santos, a esses mártires da igreja. Então, as igrejas, né, o chão das igrejas, os arredores da igreja, eles eram os locais de sepultamento dos cristãos na Idade Média. Né? Isso começa na Europa, mas também, né, claro, vai chegar às colônias, né, onde os países europeus estarão colonizando. Então, uma coisa que o simbalista ele vai estudar muito profundamente no texto dele, no caso, isso aqui eu tirei essas imagens da tese dele, que ele estuda isso. Então, em Portugal, ele destaca que isso era muito forte, né, e por isso também vai se tornar muito forte aqui no Brasil, que era a colônia portuguesa. Então, a partir do momento em que esses portugueses chegam no Brasil e começam a criar aldeias, povoados e tudo mais, essa é uma prática que ela vai também se estabelecer no solo da colônia. Então, existiam muitos casos de clérigos, né, que vinham junto com os portugueses para tentar evangelizar, né, entre aspas, os indígenas. Então, esses clérigos que morriam nesses conflitos com os indígenas que se rebelavam contra essa nova ordem que se tentou estabelecer, esses clérigos eles também eram considerados mártires e também eram enterrados e igrejas eram construídas ali e, enfim, né, essa mesma configuração era trazida para a colônia. Então, é uma questão que isso que vai se modificar, né, no século XIX. Então, até a primeira metade do século XIX, o Brasil, né, ainda utilizava esse tipo de sepultamento, enquanto que na Europa, né, isso já vinha se modificando. O que acontece? Né? Isso aqui é uma imagem do cemitério dos Santos Inocentes, né, que ficava em Paris. Essa é uma ilustração aí do ano de 1550. Mas é um cemitério que não existe mais porque ele está relacionado com esse momento de ruptura na Europa, né? Então, o que acontece, né? Só resgatando aqui uma informação breve sobre a história da população mundial, que na verdade é a história da população da Europa. Né? Então, desde o início, né, dos tempos, século I, né, desde a pré-história até vários séculos, a população humana ela não crescia muito, né? Não existiam muitas pessoas, porque, comparado, é claro, com dados que vieram depois. Não existia muita gente, porque, apesar do fato de que nascia muita gente, né, a taxa de natalidade era alta, mas também as taxas de mortalidade elas eram altas, então não se vivia muito tempo, né? Então a população ela não conseguia crescer muito. Por quê? Fome, guerra, peste, principalmente. Então tudo isso fazia com que a população ela ficasse aí no número bem pequeno durante vários séculos. Isso só vai começar a mudar, de fato, a partir ali do final do século XIX, final do século XVIII e século XIX, principalmente. Por quê?
Revolução Industrial, né, que vai trazer uma revolução, de fato, no modo de produzir, e a ciência que ela vai começar a se desenvolver. Então, a partir desse momento, as cidades elas passam a ser o local principal de moradia das pessoas que vão para lá, saindo do campo para trabalhar nas indústrias e tudo mais. Então, a cidade ela passa a ser o local de concentração de mais pessoas, e com isso, né, temos um inchaço urbano, muita gente na cidade, consequentemente, muitos mortos para enterrar, né, nos cemitérios que ficavam dentro das igrejas, no coração dessas cidades. Então, a Paris, aí, do final do século XVIII, ela estava vivendo uma crise, né, muito grande de salubridade pública, por conta da grande quantidade de mortos, né, no cemitério, aí, principalmente no cemitério dos Inocentes, né, que ficava no centro da cidade, no coração da cidade. Então, pessoas moravam ali perto, então existem registros. O Michel Foucault, que eu estou citando aí em cima, ele trata disso quando ele fala da história do nascimento da medicina social. Então, as pessoas que moravam ali perto tinham águas infectadas, né, que cheiravam muito mal, todo ao redor dali cheirava muito mal, porque tinha muitos mortos ali. Então, isso passa a ser considerado o que o Foucault chama de medo urbano. Então, a morte e os mortos, elas passam a ser um medo, né? Então, medo de contaminação, no caso. A partir daí, né, até o final do século XVIII, o cemitério dos Inocentes é fechado, e algum tempo depois, Paris passa por uma série de reformas, né, que vão modificar muito o seu aspecto e vão dar início a uma onda de busca pela modernidade, né? Então, a Paris aí passa a ser um exemplo de cidade moderna, né? Que tem cemitério fora da cidade, que vai ter ruas bem alinhadas. Então, todo um modelo de modernidade surge, né, a partir daí e começa a ser exportado, né, para o resto do mundo. Então, esse é o ponto aí em que vai chegar ao Brasil, né, em certo momento, e o Brasil vai começar a aderir também, né, a essa necessidade de ser moderno. Então, várias cidades, inclusive Manaus, né, vai adotar esse discurso, né, para si, essa busca pela modernidade. Esse aqui já é o final desse tópico. Eu trouxe aqui essa bibliografia meio resumida, né, dessas obras que eu citei aqui, para caso alguém queira né, ir atrás. A primeira obra aqui, A Cidade na História, que é a primeira citação que eu trouxe, do Luz Manford. A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Aqui, no Luz Manford, essa parte que ele fala dos mortos e da Cidade dos Mortos antecedendo a Cidade dos Vivos, ela é bem curta, mas o Fustel de Coulanges ele traz vários capítulos falando sobre a questão dessa religião doméstica de culto aos mortos na antiguidade, e tem bem mais coisa. Esse terceiro livro, Tombs Culture, é do Panofsky, né, que eu citei, que ele fala sobre a história da escultura tumular. Na verdade, esse livro é uma reunião de alguns ensaios dele sobre escultura tumular, então vai falar desde a Grécia Antiga até a Renascença. Depois tem a história das crenças e das ideias religiosas, esse é o primeiro volume do Mircea Eliade, aí que ele vai falar sobre essa questão do início da consciência sobre a morte e das estruturas megalíticas relacionadas a essa tentativa de prover aos mortos de forma mais perene. Embaixo tem a história da morte no Ocidente, do Philippe Arié. Aí ele vai falar sobre essa questão, principalmente da ruptura, né, que vai existir entre o espaço urbano, né, o espaço dos mortos dentro do espaço urbano, na Antiguidade, na Idade Média. Ele vai chegar também até
século XX, mais ou menos, ele vai falar sobre tudo isso. Essa edição aí, A História da Morte no Ocidente, ela é pequena, né, um livrinho bem pequeno, mas tem um livro que ele é bem mais completo, inclusive ele é um tijolão, que é O Homem Diante da Morte, também, do Philippe Arié. Ele traz praticamente a mesma coisa que tem nesse livrinho aí, mas ele vai se aprofundar bem mais e vai trazer outras coisas. Esse outro aí, Sangue, Ossos e Terras, é o livro que o Renato Cimbalista publicou, né, da tese dele. Aí que ele vai falar sobre todo esse processo da cidade, né, medieval, da portuguesa, e como que isso afeta a colônia brasileira. Ele vai falar bastante sobre isso. E, por último, aqui o Michel Foucault, a Microfísica do Poder, em que ele tem, esse é um livro de vários ensaios, um desses ensaios é a história da medicina social, em que ele vai falar sobre a situação do cemitério dos inocentes, né, esse processo aí de fechamento, né, e de substituição do modo de sepultamento. Aqui começa outro tópico. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Eu tinha dito que dava para ser feito um momento de, não sei, de comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas eu não estou acompanhando aqui. Acho que não tem nada, né? A gente vai falando muito rápido, tá? Porque que horas são? 11h10. Acho que dá tempo de falar tudo. Então, no final do próximo tópico, se alguém tiver alguma pergunta, vou ver logo por aqui. Aí, se vocês quiserem, né, fazer algum comentário, vocês podem escrever, que dá para ver aqui pelo celular. Aqui nessa parte da Manaus dos Mortos, começar falando sobre a questão da situação do Brasil nesse momento, né? Então, a gente viu que na Europa isso começa a se modificar a partir do momento em que Paris traz essa mudança, né, no espaço urbano. Então, a partir daí, esse modelo, né, de urbanização ele começa a se expandir pela Europa, né, até que ele chega nas Américas, enfim, nas colônias no século seguinte. Uma questão, né, que esse momento aí, né, início do século XIX, final do século XVIII, é um momento também de mudança ideológica na sociedade. Então, os valores burgueses, né, com ali a Revolução Industrial e tudo mais, os valores burgueses eles passam a ser mais, enfim, adotados, né, a se expandir. Então, o que esses valores ditavam, né? Principalmente a questão, né, do controle social. Então, vai haver uma grande exaltação da ciência, desse avanço tecnológico. A cidade ela precisa de controle, né? Quando se fala nesse controle, é um controle que ele vai desde o comportamento humano, né? Que vai ser um contraste ali com os excessos dos valores aristocráticos, né? Que vinham até então. Então, esses valores burgueses eles vão pregar um controle, né? Então, a cidade ela precisa, né, ser controlada. O espaço urbano ele precisa ser todo planejado, todo projetado para que tudo esteja, né, sob controle. Então, o cemitério é um exemplo disso, porque você precisa manter controlado os perigos, né, em torno dos mortos. Então, é o momento em que começa a se discutir o fato de que os mortos eles liberam substâncias, né, que são nocivas à saúde pública e tudo mais.
Então, os cemitérios, ele faz parte simplesmente de todo esse plano, né, que está em voga nesse momento aí, que é o de controle urbano. Então, aqui, por exemplo, tem a capa, né, de uma publicação que é de 1800, eu vou ler aqui o título completo. Na memória sobre os prejuízos causados pelas sepulturas dos cadáveres nos templos e método de os prevenir. É oferecida a Sua Alteza Real, Príncipe Regente, Nosso Senhor, por Vicente Coelho de Seabra Silva Teles, né? Médico e lente substituto de Zoologia, Mineralogia, Botânica e Agricultura na Universidade de Coimbra, né? E sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, etc. Publicada, enfim, é uma publicação aí de Lisboa, né, de 1800. Então, nesse livro aqui, né, publicado por este senhor aí, que é um cientista, né, a gente vê aí que ele é enfim, de várias áreas aí ligadas às ciências naturais, inclusive, ele vai trazer vai entregar, de certa forma, essa publicação, né, para o imperador, para o príncipe regente de Portugal, no caso, Dom João VI. Nessa obra aqui, ele está alertando, né, a coroa portuguesa para o fato de que a situação, né, dos sepultamentos, da área dos cemitérios, precisava mudar. Né? Então, ele vai falar aí sobre o que estava acontecendo na França, né, do fato de que as coisas estavam mudando, era preciso seguir essas mudanças, e que uma coisa que ele menciona também é o fato de que ele traz informações sobre o que acontecia na cidade antiga, né? O fato de que, palavras dele, tá? Ele fala que os pagãos, né, que eram esses seres, essas pessoas aí que idolatravam deuses falsos, né? Eles tinham essa consciência de que os templos, eles eram lugares que precisavam se manter purificados e tudo mais. Enquanto isso, né, os cristãos, que eles têm essa religião mais verdadeira, né, mais pura, escolhem usar as suas igrejas, seus templos, como um lugar de podridão, né, para os mortos apodrecerem e tudo mais. Ele vai dar meio que um alerta mesmo para o príncipe regente, né, falando que essa situação precisava mudar. Então, no Brasil, aí em 1828, né, 28 anos depois da publicação aí dessa obra, nesse momento, inclusive, né, a família real portuguesa já tinha vindo para o Brasil e tudo mais, o Brasil já era independente, inclusive, né, de Portugal, várias coisas tinham acontecido, e nesse momento, né, o país que já era independente, existe aí a criação dessa lei, né, a Lei Imperial de 1º de outubro de 1828, que formava, né, as câmaras municipais e atribuía as funções dessas câmaras municipais, né, que é o equivalente mais ou menos aí a uma prefeitura, né, hoje em dia. Então, as câmaras municipais, elas tinham, entre outras funções, a função de criar cemitérios públicos, né, para que pudessem se encerrar os sepultamentos eclesiásticos, que eram como eram chamados os sepultamentos das igrejas, né, e começar, né, a adotar esses planejamentos aí de modernidade e tudo mais. Só que no Brasil, apesar disso, apesar dessa lei, né, essa lei ela não trazia nenhum tipo de subsídio, né, nenhum tipo de dinheiro mesmo, né, para que essa atribuição fosse levada realmente à prática, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais, ainda durante algumas décadas, o Brasil ele não vai adotar o que estava dito nessa lei, né? Mas também um outro motivo é o fato de que as pessoas elas eram contra, né, essa coisa de você tirar os mortos das igrejas, porque eles acreditavam que isso era blasfêmia, né? Enfim, ia contra
o que eles queriam, né, para sua própria morte. Então, todo mundo queria, né, os cristãos queriam ser sepultados no solo das igrejas, e eles eram contra, né, por conta disso, ao fim do sepultamento eclesiástico. Então, por isso, até a segunda metade do século XIX, né, o Brasil não vai adotar essas mudanças. Aí, nessas duas imagens aqui, a primeira imagem é um exemplo, né, de como que era esse processo aí de você ter uma igreja em que os mortos eles estavam ali enterrados. Então, essa imagem aí, ela enfim, um dia comum numa igreja, né, numa igreja brasileira, em que os vivos eles estão passeando sobre os mortos. Né? Essa imagem ela foi tirada do livro do João José Reis, né, que é um historiador baiano, que vai falar sobre esse processo de mudança, né, em Salvador. Aí ele traz essa imagem e menciona, né, essa prática, né, dos vivos de passearem sobre os mortos. Então, nas igrejas desse período não existiam bancos. Então, as pessoas ou levavam bancos de casa, se elas quisessem, se elas fossem assistir uma missa, um casamento, um batismo, qualquer coisa, elas levavam bancos de casa ou elas sentavam no chão. Os únicos bancos que tinham eram esses bancos aí mais encostados na parede. Né? Então, os mortos eles estão aí no chão. Né? Eles eram levados, eram colocados em covas. Essas covas elas eram numeradas para que não se abrissem, né, covas recentes. Então, os mortos eram colocados lá, era despejado cal, né? Muitas vezes essas covas elas eram tampadas com pedra de lhós, né? Mas ficava ali, era uma convivência considerada normal, né, dos vivos aí no mesmo espaço dos mortos dentro das igrejas. O João José Reis ele também vai falar o que aconteceu, né, quando Salvador tentou criar o primeiro cemitério público, né, em 1836. Né, Salvador tentou encerrar esses sepultamentos nas igrejas nesse ano, né, e havia um cemitério que ele ia ser inaugurado, mas no dia da inauguração houve uma revolta chamada de cemiterada. Aí essa segunda imagem é sobre isso, né, que é uma revolta em que as pessoas foram lá e destruíram, né, o cemitério que ia ser inaugurado, simplesmente foram contra, né, essa inauguração desse cemitério público. Como dá para ver pelas imagens, havia uma grande quantidade de negros, né, nessa revolta. Então, por quê? Porque os negros eles temiam que isso fizesse com que eles perdessem, né, os direitos que eles tinham ali de serem sepultados nas igrejas. Então, existiam igrejas próprias para os negros, né, com irmandades religiosas que eram quem cuidava desse processo aí de sepultamento nas igrejas. E os negros eles temiam que eles perdessem isso, sabe? Que o cemitério público ele acabasse sendo só para eles, né? Que isso seria considerado até então ser enterrado fora da igreja era uma coisa de indigente, de negros que não tinham como pagar no sepultamento, né? Não tinham, não faziam parte de irmandades, não estavam na igreja e tudo mais, ou para quem não era cristão, né? Que era de outra religião, enfim. Para você ser sepultado na igreja, claro, você tinha que ser católico. Então, os negros temiam isso, por isso, em grande parte, eles participaram ainda da cemiterada. A maior parte dos revoltosos aí eram negros. Né? Então, esse é um exemplo aí de revolta, né, que foi aí levada ao extremo, revolta contra essa tentativa de acabar com os enterramentos nas igrejas. Então, esse é um dos motivos também pelos quais ainda foi postergado durante algum tempo, né, a criação dos primeiros cemitérios públicos no Brasil. Aí só que o que acontece, né? Nesse momento, o Brasil, várias partes do Brasil estavam vivendo casos de epidemias, e isso, né, se acreditava, né, ou se sabia que estavam relacionado a esse fato, a essa convivência que existia entre os vivos e os mortos no espaço urbano. Então, vários presidentes de província começaram a reforçar esse discurso esse discurso médico aí de que era preciso encerrar esses sepultamentos e que
o Brasil, né, que era agora um país independente, tudo mais, um império independente, precisava, né, seguir, né, o rumo da modernidade, precisava entrar nesses trilhos aí da modernidade. Né? Então, esse discurso de modernidade era vendido como um ideal de progresso. Né? Todas as cidades que quisessem ser modernas, quisessem ser civilizadas, precisavam se alinhar a essa nova configuração do espaço urbano. Então, é aí que a gente chega, né, finalmente, ao Amazonas, né, a Manaus. No caso, em 1852, Manaus tinha acabado de se tornar capital da nova província, né, do Amazonas, e o primeiro presidente que chega para comandar a província, ele já começa a bater nessa tecla de que era preciso que fossem encerrados essa prática. Então, essa primeira foto, né, que é de Manaus, e por volta aí de 1840 e 1860, um desenho registrado por Paul Marcoy, que era um viajante francês que passou por aqui. A gente consegue ver, né, o aspecto da cidade. Era uma cidade que, apesar de ser capital de uma província, era uma cidade ainda muito rústica, né, muito rural, muito com hábitos ainda muito provincianos, tudo mais. Então, né, imagina só, né, o ideal de modernidade, né, chegando, o discurso de modernidade chegando numa localidade, né, em que a gente tem casas ainda de palha, né, ruas não alinhadas, nem tem rua praticamente, né, as ruas de terra batida. Esse mapa aí da direita, né, tem aí as linhas do Igarapé, então nem tem ruas, né, assinaladas, tem só as linhas do Igarapé, né, então era uma cidade ainda muito fora de controle, né, digamos assim, para numa visão de modernidade, era uma cidade totalmente perdida, né, não tinha nada do que se poderia chamar de moderno, né, então o presidente da província, né, vai lá e fala que trouxe a fala dele, né, pelo bem da salubridade pública, não se podia mais admitir continuar a repugnante e lamentável prática, né, que todos os dias observamos de enterrarem seus cadáveres no largo da extinta matriz, né, que era a igreja que a gente tinha, né, que era o lugar de sepultamento até então, era a matriz que tinha sido incendiada um tempo antes de Manaus tornar a capital da província, e a igreja dos Remédios, que era um pouco mais afastada, né, do centro mesmo da cidade. Né? Então, mesmo tendo sido queimada a matriz, ainda eram realizados sepultamentos ali naquele espaço, né, no Largo da Extinta Matriz, né, um dos lugares mais frequentados da cidade, né, que nunca serviu de cemitério. E nas imediações da Igreja dos Remédios, onde se tem visto restos mortais de nossos semelhantes espalhados sobre a terra, né, expostos sem o menor resguardo da voracidade dos cães e outros animais. Né? Então, até esse momento, né, se acredita que isso era normal, né, para o cotidiano de Manaus, essa presença dos mortos ali nesse espaço da matriz, né, depois que, antes dela ser incendiada, provavelmente tinha gente enterrada dentro dela também. Né? Então, isso até então era o normal, né, e passa a ser visto, né, como uma coisa que não deveria de jeito nenhum, né, continuar. O que acontece? O presidente da província, ele resolve que ele vai construir um cemitério provisório. Não existia verba para construir um cemitério público novo, não existia nem mão de obra, né, suficiente. Então, ele resolve que ele vai construir um cemitério público provisório, né, enquanto não tem, faz o que tem. Aí, ele pega o espaço atrás da antiga Capela dos Remédios e ele resolve esse espaço para que fosse um cemitério aí enquanto desse para usar. As pessoas, segundo o jornal, né, que circulava na época, o Estrela do Amazonas, as pessoas elas não estavam contentes com essa decisão. Né? O jornal não explica exatamente se as pessoas estavam descontentes porque
não queriam, né, que acabasse o cemitério, o enterramento nas igrejas, ou se estavam descontentes com o fato do cemitério ser provisório. Provavelmente um pouco das duas coisas. Mas o Estrela do Amazonas, que é esse jornal, ele começa a publicar vários textos em defesa, né, desse cemitério público. Então, o exemplo que está aí é uma fala do então inspetor, né, de segurança da cidade, segurança pública, que ele está defendendo, né, a criação do cemitério provisório. Ele fala o seguinte: me parece que, a bem da salubridade pública, devem cessar os enterros de cadáveres no lugar e largo da matriz, porque aí se enterram sem que se atenda que esse lugar não oferece garantia de repouso dos finados. E, além disso, muitas vezes, os que fazem as sepulturas não lhe dão a profundidade conveniente, e assim ficam expostos a serem profanados pelos cães, porcos. E por essas e outras razões, como estar este lugar no centro da cidade e o continuado vento que necessariamente há de conduzir os miasmas para os vivos, acho que se deve proibir a continuação dos enterros nesses lugares. Então, existia todo esse discurso médico, né, científico, de que era preciso que esses mortos saíssem do centro das cidades, né, e fossem afastados. Aí, o que acontece realmente é que esse slide está repetindo. O que acontece realmente é que, de fato, esse cemitério dos remédios ele é inaugurado, né, em 1854. Ele passa a ser o primeiro cemitério público da cidade, ainda que em estado provisório. Essa imagem aí, na verdade, é do antigo cruzeiro desse cemitério, que ele ainda resistiu aí durante alguns anos, mesmo depois do fechamento desse primeiro cemitério. Então, não existem imagens dele, né, mas era nessa localidade. Na verdade, isso aí é uma ilustração de um livro que mostra a vista da cidade a partir do bairro dos Remédios. Então, esse foi o primeiro cemitério público da cidade, né, o cemitério dos Remédios, ou da Cruz, como era conhecido. Mas ele durou pouco tempo, né? 2 anos depois, uma epidemia de febre amarela fez com que o número de enterramentos aumentasse muito, né? E com isso resolveu-se inaugurar um novo cemitério, né? Ainda que não tivesse verba para que realmente fosse criado, simplesmente começaram a fazer os enterramentos nesse lugar, que ficava na estrada da Cachoeira Grande, que atualmente é a Avenida Epaminondas, né, lá no centro. Cemitério da Saudade, ou Cemitério São José, né, que era conhecido também como Cemitério da Saudade. Esse é o cemitério aí que ocupa o lugar hoje em dia do Atlético Rio Negro, na frente da Praça da Saudade. Essa foto aí, claro, ela é mais recente, né? O cemitério, logo no início, ele não tinha esse aspecto ainda, demorou ainda muito tempo para ele ter a sua própria capela, para ele ser murado, e para começarem a ter esses monumentos aí que a gente está vendo nessa imagem. Mas ele foi inaugurado aí às pressas mesmo por conta dessa epidemia de febre amarela. Manaus, como um todo, era uma cidade que passava por muitas epidemias, principalmente febre amarela e malária, e varíola, enfim, várias doenças ameaçavam o cotidiano da cidade. Então, em 1879 foi-se criado o cemitério de São Raimundo, né, que era próprio para esses falecidos por epidemias, principalmente por varíola. Por isso ele era chamado cemitério de variolosos. Então, o cemitério de São Raimundo, né, que hoje é o bairro de São Raimundo também, 1879. Aí, apenas em 1901, é que é inaugurado, né, o cemitério de São João, que foi onde eu realizei a minha pesquisa, né, que é o cemitério que ele é mais... ele já é da época, né, em que, né, Manaus começou, de fato, a conseguir se modernizar. Né? Então, a gente sabe, né, que houve o boom da exploração da borracha na cidade, né? Então, a verba que não se tinha absolutamente no início, ela
começa a chegar, e uma das coisas em que se é investido esse dinheiro é no cemitério, né? Então, o cemitério municipal de São João, ele é inaugurado em 1901, né, porque a cidade ela já tinha crescido muito, o número da população tinha mais do que triplicado desde a da inauguração do cemitério de São José, que até então era o único cemitério público da cidade, e até a inauguração do cemitério de São João. Então, esse cemitério ele passa a ser, né, inaugurado aí no início do século XX, ele já vem no momento em que a cidade ela já está, né, em pleno processo aí de modernização, né? Já é uma cidade totalmente transformada daquela que a gente viu, né, logo no início, naquela primeira foto ali do Paul Marcoy, naquela ilustração, né? Então, o cemitério de São João, ele vai, as pessoas elas vão exigir dele, né, um aspecto condizente, né, com o que se acreditava que era o ideal para uma cidade moderna. Então, existia todo um discurso estético, né, em torno da aparência do cemitério. Eu trouxe aqui é um poema, né, do Gonçalves de Magalhães, que faz parte da antologia Suspiros Poéticos e Saudades, que é a obra que é considerada o marco do início do romantismo no Brasil. Então, o próprio romantismo, né, um movimento artístico uma escola artística que traz o resultado, né, de uma sociedade passando aí por toda essa mudança, né? Então, ideal burguês, os ideais burgueses se expandindo, a própria relação da morte, né, dos românticos com a morte também é uma consequência disso, visto que é uma sociedade que está mudando completamente seus hábitos funerários. Então, esse poema aqui é um exemplo muito forte do que passa a ser o ideal estético, né, do espaço cemiterial a partir desse período aí, né, final do século XVIII, século XIX como um todo. Esse poema ele é de 1836, né, que é o ano que foi publicado Suspiros Poéticos e Saudades. Domingos Gonçalves de Magalhães estava em Paris nesse período, ele morava na França. Né? Então, esse poema é escrito a partir de uma experiência dele, né, o espaço do cemitério do Père Lachaise, que passa a ser esse grande cemitério moderno e exemplo da estética romântica e tudo mais, né, em Paris, né? Então, contrastando aí com o que era antes, né, que a gente viu ali o cemitério dos Inocentes, essa questão, e o cemitério do Père Lachaise até hoje é um espaço de peregrinação, digamos assim, né, de pessoas que gostam essa arte funerária e tudo mais. Ali tem grandes exemplos de grandes monumentos funerários. Então, vou ler rapidamente aqui esse trecho do poema. Né, o poema se intitula A Sepultura de Filinto Elísio, né, no cemitério do Père Lachaise. No caso, o poema ele está atrás dessa sepultura, né, ele está andando pelo cemitério atrás da sepultura desse poeta, o Filinto Elísio. Então, ele vai descrevendo o que ele está sentindo enquanto ele caminha no cemitério. Né? Ele fala: eis-me fora do mundo, nas solidões dos mortos, no império do silêncio e da tristeza, de campas e ciprestes rodeado. Cenas aqui não há que a prazer possam aos sentidos daqueles que, embebidos nas ilusões do mundo, a morte temem, como o completo termo da existência, cegos que a luz não viram do infinito. À sombra destas árvores chorosas, encostado a um sepulcro, ócio não pasta, o rico em cesta amena. Nem quem o vero bem no engano cifra deste vale de angústias. A dor, esta mansão é consagrada, e a saudade e as lágrimas dos vivos, que a Deus e a eternidade a mente sobem. Aqui sim, ó minha alma, aqui te exalta, solta as prisões do barro que te oprime e vaga sem horror na imensidade. Estas ruas de túmulos soberbos, de que cidade figuram,
Só corruptos cadáveres habitam, poeira, nomes e ossos descarnados. Os mortos que nos mármores repousam não te enchem de terror, nem os gemidos de alguma triste esposa ou mãe saudosa, nem do vento o murmúrio que merencório soa entre os ciprestes. Nada temas, minha alma, preconceitos da infância te não gelam. Não, sem susto vagueia. Mal não fazem os mortos, só entre os vivos o temor é justo. Então, o que eu queria destacar aqui nesse poema é essa questão mesmo de toda essa exaltação, digamos assim, né, desse aspecto do cemitério de é uma mansão consagrada, né, a dor, a saudade, as lágrimas dos vivos. Então, o cemitério ele passa a precisar ser esse espaço de beleza, né, de certa forma, em que se prestam homenagem a questão das estátuas também, elas fazem parte desse ideal estético, né? As estátuas elas estão ali para representar a dor das famílias, para representar o que eram esses mortos, né? Então existe toda uma idealização mesmo, né, desse espaço, né, por essa sociedade. É, Até então, né, os mortos eles eram ali colocados no chão das igrejas e muitos nem tinham qualquer identificação, mas aí a partir desse momento essa necessidade de controle, né, que eu mencionei, que está ligada aí ao positivismo, né, toda essa nova ideologia da sociedade, precisa que o cemitério seja esse lugar de ruas alinhadas, né, arborizado, com construções e com esculturas que vão ser parecidas ou até iguais mesmo aos que era visto na cidade dos vivos, né, na cidade mesmo, né? Então, arquitetura e escultura como um todo vai imitar, de certa forma, a cidade dos vivos. Então, o cemitério é esse lugar em que as pessoas começam a ir, né, para visitar os seus mortos, né? O nome do morto tem que estar ali, tem que ter uma homenagem, né? Passa a ser um local familiar mesmo, em que as pessoas elas se reúnem, né, as famílias, com os seus mortos. Né? Então, é uma questão que ela também é muito própria do novo ideário burguês, né? Essa questão da valorização da família. Né? Então, você precisa, para você mostrar que você é uma família importante, você tem que ter um grande mausoléu, você tem que fazer grandes homenagens àquela pessoa, né? Não pode deixar essa pessoa ser esquecida, né? E tudo mais. Então, isso aí está relacionado nessa nova ideologia. Aí a questão era que o cemitério de São João, né, durante algum tempo ainda, ele não correspondeu, né, a essa, a essa idealização que se tinha do espaço cemiterial, né, esse ideário estético que se buscava. Né? Então, esse trecho aí do Jornal do Comércio do Amazonas, que eu trouxe no início desse slide, é de 5 de novembro de 1900, um relato, né, um trechinho de um relato de uma pessoa que foi no cemitério de São João durante um dia de finados e não gostou do que tinha visto, né? Achou que o cemitério estava muito caído, que era preciso que se fizesse alguma coisa para ele melhorar, para ele ser mais bonito. Então, ele fala: né, prescindimos de tudo quanto ali devia haver e que não vimos, sepulturas bem alinhadas, ruas internas por onde pudessem perpassar os visitantes, arborização interna com casuarinas e ciprestes, árvores da morte e da dor. Tudo isso circundado por muros e grades de ferro, bem fechados, como se for um cofre a guardar aquelas relíquias sagradas. Então, isso aí está bem alinhado com o que o próprio Domingos de Magalhães, Gonçalves de Magalhães fala no poema dele, né, essa coisa de o cemitério tem que ter essa arborização, o cipreste, né, que eles tanto falam que são árvores que representam a morte e a dor e tudo mais.
Então, a gente percebe por aí que existia, né, não era uma questão apenas, né, mais de proteger os vivos dos perigos dos mortos, de trazer esse aspecto mais arrumadinho para a cidade, né? Existia toda uma necessidade estética, né, por trás do espaço cemiterial. E o São João ele só vai adquirir esse espaço, essa imagem, a partir do momento em que ele passa por uma reforma, né, na administração do Adolfo Lisboa, Adolfo Lisboa que foi intendente municipal. Então, que seria o equivalente a prefeito, né, como eu falei hoje em dia, ele realiza essa transformação aí no ano de 1906, né, quando as grades, né, que estão lá hoje em dia, que são grades importadas da Escócia, os vitrais franceses, a capela em estilo neogótico, né, então tudo isso aí é adquirido durante essa reforma de 1906, que é quando o, o cemitério de São João ele passa a ter esse aspecto que até hoje, né, é o que chama a atenção, né, dele para as pessoas, enfim, é patrimônio, inclusive, né, da cidade. Esse trecho de baixo é um trecho de 1907, né, do Jornal do Comércio, e nesse momento Adolfo Lisboa estava partindo para a Europa, acho que tinha acabado, né, com certeza o mandato dele já, ele estava partindo e o jornal estava fazendo uma homenagem a ele, falando que um dos grandes feitos dele, né, como político, tinha sido transformar um cemitério toscamente primitivo em necrópole moderna, enriquecida de uma capela luxuosa e cercada de gradis primorosos. Então, o, opa, o cemitério municipal de São João, ele, né, já estava aí mais de acordo, né, com a Manaus, capital da borracha, né, que tinha se transformado bastante aí na segunda metade do século XIX, principalmente nas últimas décadas, e que até o início do século XX viveu ainda o fastígio, né, da economia da borracha. Essa foto aí é de 1913, e é uma foto que foi tirada num dia de finados, né, na capital de Manaus. Então, aqui a gente tem um anúncio da marmoraria Ítalo-Amazonense, que foi um empreendimento muito importante, né, para que a gente tivesse, né, como tem até hoje, exemplares de esculturas, enfim, de arte funerária no cemitério de São João. Então, a marmoraria Ítalo-Amazonense ela foi inaugurada em 1898, ela pertencia a um imigrante italiano, o Cesare Veronese, e ela foi o primeiro empreendimento do tipo, né, na cidade. Então, até então, as pessoas que queriam adquirir objetos artísticos, elas precisavam ou importar da própria Europa ou de outros empreendimentos que tinha em Belém, por exemplo. Em Belém tinha um empreendimento desse tipo que tinha um agente que vinha para Manaus e pegava encomendas e tudo mais. Então, só a partir desse momento, Manaus teve seu próprio empreendimento de marmoraria, né, de onde saíram vários exemplares, né, de escultura tumular que estão até hoje no cemitério de São João. A marmoraria era um empreendimento que era muito valorizado, né, como necessidades modernas, porque era de onde saíam monumentos funerários, mas também de onde saíam outros mármore usado para outros tipos de ornamentação de casas, enfim, de monumentos públicos, de prédios públicos e tudo mais. Então, isso aí foi bastante comemorado, né, no momento em que foi inaugurado. A marmoraria Ítalo-Amazonense se localizava, né, como diz aí no cartaz, na Avenida Eduardo Ribeiro. Esse é o fim desse segundo tópico. Aqui tem o livro que eu citei do João José Reis.
Uma parte desses dados sobre Manaus, né, eu tirei dos jornais ou então de falas dos presidentes de província, mas eu trago aqui duas obras que falam, né, sobre o tema. O Cemitério Municipal de São João, que é do Humberto Barata Neto, Manaus entre o passado e o presente, que tem um capítulo sobre a história dos cemitérios. E esses de baixo, na verdade, eles são indicações sobre esse processo de mudança, né, nas práticas funerárias de outras partes do Brasil. Então, Lugares dos Mortos na Cidade dos Vivos é da Cláudia Rodrigues, que está falando do Rio de Janeiro no livro. Cidade dos Vivos é do Renato Simbalista também, aqui ele fala sobre esse processo em algumas cidades de São Paulo. A Cidade, os Cantos e os Antros, do José Roberto do Amaral Lapa. São Paulo também, mas aqui ele fala especificamente de Campinas. Os Cemitérios do Rio Grande do Sul, é uma coletânea de artigos que falam sobre esse processo na cidade do Rio Grande do Sul. E, por último, Duas Faces da Morte, da Paula Andréa Caluf Rodrigues, sobre Belém, né, o Cemitério da Soledade. Aí ela fala um pouquinho também sobre esse processo de transformação, de inauguração do cemitério público em Belém. Aqui é o último tópico, já está acabando o tempo. Vitória, até 12h15 é o horário? Isso, até 12h15, mas a gente pode estender só um pouquinho se alguém tiver dúvidas, e aí depois a gente encerra, tá bom? Tá bom. Então, aqui o tópico que eu trago algumas as temáticas, né, que eu encontrei no processo de análise dessas esculturas da minha dissertação. Então, eu encontrei primeiro tema que é muito presente na arte do Mulá, é claro, são os anjos. Né? Então, mais da metade dos exemplares que eu encontrei, que eram desse período, da época da borracha, eles são anjos. Né? As esculturas mais antigas do grupo eram anjos também. A data mais antiga de falecimento encontrada numa escultura de lá era 1861. Não consta a data de produção do exemplar escultórico, né? E a data de produção mais antiga também é de um anjo, né? 1899. Então, os anjos, eles estão relacionados totalmente à história da arte cristã, né? E das culturas moldadas pelo cristianismo. E enfim, os tempos, desde quando os cristãos eram enterrados em tumbas fora das cidades, enfim, quando o cristianismo ainda não era tão presente, né, na Europa, desde esse momento existiam pinturas de anjos nessas catacumbas, e esses anjos eles são levados, né, em grande quantidade para os cemitérios públicos a partir do momento em que esses mortos são tirados da igreja, né, os anjos eles são levados como uma forma de guardiões desses túmulos. Então, eles estão ali para proteger, de certa forma, né, como diz Vovella aí nessa citação, nessa penúltima citação, eles são como uma espécie de guardiões, né? Hostes angelicais foram levados para esses espaços, né, para, de certa forma, representar o antigo espaço sagrado das igrejas. Né? Então, só que ao longo do século XIX, essas representações de anjos elas vão passando por certas modificações nas suas representações. Né? Isso está presente aqui, por exemplo, a gente tem aqui dois exemplos de esculturas de anjos, uma delas de 1871, cerca de 1871, porque esse é o ano do falecimento, que não se sabe qual exatamente é o ano da produção dessa escultura. Mas essa é uma escultura que ela, na verdade, ela era do cemitério de São José, né, que ele foi fechado nos anos 40, né, ainda resistiu alguns anos, mas ele foi fechado nesse momento, e as sepulturas perpétuas elas foram transferidas para o cemitério de São João. Né? Então,
essa é uma dessas esculturas que veio do São José. É um anjo apoiado num vaso funerário, né, em pedra de Lioz, e a gente percebe aí que é um anjo que ele está, de certa forma, ele está numa posição mais reta, digamos assim, não é uma coisa muito fluida, né? Ele está ali parado e ele olha em frente, ele não tem assim tanta expressão no rosto dele. É um anjo mais andrógeno também, apesar de que tem um outro elemento que parece tender para o lado feminino, mas ele é mais andrógeno. E ele está ali, em pé, com uma posição mais rígida, digamos assim. Enquanto que o anjo de 1899, ele já tem um aspecto bem mais naturalista, né? A rocha onde ele está apoiado, a urna funerária já tem mais uns vincos, né, que já são uma espécie de ornamento, uma coroa de flores, né? Então é um anjo que já tem um aspecto mais feminino, né? Então a representação dos anjos no cemitério ela foi recebendo essas diferenciações ao longo do século XIX, né? Então no início eram anjos que eles tinham essa postura mais séria, mais realmente como o Vauvel fala, como se fossem realmente guardiões, né, desses espaços. Então eles encaravam as pessoas que estavam ali e não tinha tanta ornamentação, era uma coisa mais sóbria. Só que com o passar do século XIX, né, até chegar no final, os anjos eles já têm mais essa postura naturalista, né, mais que indica mais movimento, ele já tem mais expressão no rosto. Então os anjos eles passam a ser, na verdade, alegorias, né? Eles vão representar sentimentos. Essa, por exemplo, que a gente tem aí, é uma alegoria da saudade, né? O anjo ele está apoiado ali e parece que ele está sofrendo, né, pela perda do falecido, né? Enquanto o anjo da esquerda, ele já parece que ele não está, né? Ele está ali, mas ele não tem tanta expressão. Essa é a grande diferença, né? Os anjos eles vão ganhando cada vez mais expressão, mais contornos femininos na representação deles, né? Então essa é a transformação pela qual passam as representações de anjos nos cemitérios ao longo do século XIX. Esses são exemplos que eu encontrei no cemitério de São João. Os anjos, também dentro da categoria dos anjos, né, do tema de anjos nas esculturas, existe uma grande quantidade de anjinhos, né, que são anjos crianças. Essa daí é uma outra escultura que veio do cemitério de São José, que são dois anjinhos, né, duas crianças em cima de uma nuvem. Essa daí é de cerca de 1876, e esses anjinhos, eles costumavam estar presentes em sepulturas infantis, né, até porque esses anjos eles acabavam sendo, né, como diz o Ovel aí também, uma imagem e reflexo, né, do ser que se foi. Então, a criança ela era considerada esse ser puro, né, que morreu sem pecado, né? Se ele tivesse sido batizado, ele não tinha nenhum pecado, então ele morreu e virou anjinho, né? Virou a família, por exemplo, acreditava que ele até poderia interceder, né, no paraíso pelos pais, pela família e tudo mais, né? Então esses anjinhos eles estavam muito presentes nas sepulturas infantis, e é o caso, né, desses dois que estão aí também. Eles estão sobre uma sepultura, um jazigo familiar, na verdade, né, que tem várias pessoas de uma mesma família. E é interessante porque essas crianças aí, esses anjinhos, eles estão numa sepultura que tem alguns outros adultos e tem duas crianças, né? Duas crianças nessa sepultura, e parece que cada anjinho está representando uma das crianças, né? Uma que morreu um pouco mais velha e outra que morreu ainda uma recém-nascida. Então, mas essas duas crianças, elas nunca chegaram a se conhecer em vida, né? Elas morreram, né? Um morreu no momento e o outro morreu alguns anos depois. Nasceu e logo morreu. Então, nunca se conheceram em vida, né? Nunca estiveram ao mesmo momento vivas. Mas ali na sepultura eles estão reunidos e parecem, né, estar juntos aí, olhando para o céu e talvez, né, pedindo pelos seus familiares,
né, após a morte. Então, essa é uma coisa interessante porque, como eu falei, né, esse espaço cemiterial, essa arte cemiterial, ela vai ser muito representativa dos novos ideais da sociedade. Então, uma coisa muito valorizada pela sociedade burguesa de então é a família. Né? A família é o grande, a grande expressão do, da sociedade. Né? Então, você precisa valorizar a família. E é interessante porque aqui ele está querendo dizer, né, que depois da morte, né, essas duas crianças elas vão se conhecer, né, nunca se conheceram em vida, mas vão se conhecer depois da morte, e suas almas no céu oram a Deus por seus pais, é o que diz a inscrição que tem nessa sepultura. Existem também muitas representações de crianças sem as asinhas, né, então, né, seriam anjinhos também, porque as crianças eram tratadas como, né, eram chamadas de anjinhos depois da morte, mas elas não têm, né, propriamente a presença das asas, né, mas elas também vão representar essa questão da pureza, né, a própria Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças, e isso tudo está relacionado a essa questão da descoberta da infância, né, que é uma coisa que é discutida pelo Arié no outro livro dele, que é sobre a história da infância e tudo mais. Né? Então, até certo momento, né, até antes desse século XVIII, a criança ela não era vista, né, como um ser com necessidades próprias, né? Ela era vista como um mini adulto, né? Não existia essa ideia de que era preciso proteger as crianças e que elas eram preciosas para a família, né? Isso é uma coisa que ela é muito presente nessa sociedade mais aí do final do século XVIII e século XIX, né, que é essa ideia de que o filho ele é esse ser importante, né, que ele precisa ser protegido, ele é como diz a Michelle Perrault, né, ele é o futuro da família, né, sua imagem sonhada e projetada. É uma forma de lutar contra o tempo e a morte. Então, a criança ela passa a ter essa grande, né, importância, e os funerais das crianças, por isso, eles eram muito sentidos, né, existia toda essa preocupação em torno da figura da criança. Essa escultura que está aí é uma criança representada deitada, né, como se ela estivesse dormindo, era bastante presente essa representação também da pessoa adormecida, principalmente da criança, porque isso está relacionado a uma boa morte. Então, a morte ela seria esse momento de descanso, né? Principalmente se a criança tivesse tido uma morte dolorosa, né? Representá-la como uma criança adormecida num sono que parece que é tranquilo, né? É uma forma de tranquilizar os pais também, né? Por conta desse falecimento. Aí nós temos também a categoria das mulheres, né? Existe uma grande representação de mulheres no espaço cemiterial. Como eu falei para vocês, os anjos, né? Os próprios anjos, eles passam a ter muita essa característica mais feminina, né? Com o passar do século XIX. Mas também existem as mulheres, né? Sem estar representadas como anjos. A questão era que o cemitério ele era esse lugar em que existia essa junção, digamos assim, uma mistura, né, do aspecto público da cidade e do aspecto privado. Ao mesmo tempo, ele era um local de homenagem pública, né, aos mortos e tudo mais, mas ele também era um local de encontro familiar. Né? Então, existia essa tendência também de representação do privado lá dentro. E a mulher, né, ela era essa representação do privado nessa sociedade. Né? Então, existia a ideia de que a mulher, né, assim como o anjo que está ali, né, a mulher também, se você levar uma representação de mulher para o espaço cemiterial, ela vai estar ali como uma espécie de protetora. Né? Então, era a mulher que vai estar ali representando uma mãe de uma criança, representando a esposa que vai cuidar também do marido. Né? Então, existe essa ideia de que a mulher, né, como
uma ponta aí a citação, né, da Juliana Schmidt, a mulher, ela é essa representação do sentimento também. Então, as mulheres cabia chorar pelos mortos, né? Isso não era uma coisa muito masculina, né? Não se acreditava que era uma coisa masculina chorar pelos mortos, isso era uma coisa feminina. Então, é a mulher que vai estar lá como a pessoa triste por conta do morto, é a mulher que vai estar ali como essa guardiana, essa protetora do morto. Essa questão aqui da linha tênue que separa a mulher símbolo do retrato feminino, ela é interessante porque a gente tem aqui, por exemplo, nessa escultura da direita, né, tem uma mulher representada, ela está de joelhos, né, na frente de uma rocha com uma cruz. Essa sepultura ela era de uma mulher, né, o nome dela está lá identificado, lá diz que ela é uma mãe, uma esposa, né, que por quem se tem eternas saudades, né, mas fica a questão de que será que essa é uma escultura que ela é uma espécie de retrato estatuário? Será que essa mulher havia a intenção de representar fielmente a figura dessa mulher em vida, ou era apenas uma mulher representada, né, ajoelhada, orando? Então, existe essa linha tênue porque existia a vontade de se homenagear os mortos, né? Então, é uma forma de dizer que essa mulher, ela era essa pessoa que tinha fé, que era uma mulher ali com uma roupa, né, que é representada também da época, né, um traje típico da época, né, uma mulher que ela parece assim ser uma mulher religiosa, né? Então é uma questão que ficou quando a gente estava analisando, né, esse exemplar, a gente ficou em dúvida, será que esse é um exemplo de representação do morto, né, da falecida, ou será que é apenas enfim, né, uma mulher representada ali? Mas a questão é que, mesmo que não seja, né, mesmo que não se tenha tido a intenção de representar de fato a mulher que está falecida aí, com certeza é um modo de homenageá-la, né, de dizer que ela é essa mulher que está aí na escultura, né? Então, existe essa linha tênue, né, como o Bovelli fala, entre a mulher representação e a mulher real no cemitério, né? Então, é um aspecto que é interessante, né, destacar nesse sentido. Aqui, para finalizar, né, nós temos o caso das representações do morto, né, as esculturas que a gente sabe, né, que são representações da pessoa falecida, né? Então, existia essa tendência de representar, né, uma forma de homenagear esse morto era justamente a de colocá-lo ali, né, como uma forma até mesmo de, como diz a Maria Elísia Borges, né, de aspirar à imortalidade, né? Então, a partir do momento que você coloca uma escultura de uma pessoa, né, que está representando de fato a pessoa, sobre a sepultura dela, você está, de certa forma, negando, né, que essa pessoa ela está morta. Né? Então, ela vai estar ali para sempre, né, a representação dela ali para sempre, como se ela estivesse viva. Então, é uma forma, né, de você contrapor, né, o mármore a essa questão da decomposição da morte. Né? Então, o retratismo estatuário ele foi muito presente, né, nos cemitérios desse período, por conta justamente disso, dessa necessidade de você homenagear o morto. Essa imagem que está aí é do taumaturgo Vaz Júnior, né, que foi feito pela Marmoraria Ítalo-Amazonense, e a representação de um garotinho, né, que faleceu aos 9 anos. A gente percebe aí ele vestido, né, com a... Aqui não tem, mas eu encontrei uma foto dele, né, da criança mesmo, né, que provavelmente foi a foto que foi usada pelo artista para criar essa escultura. Né? Então, existe uma foto dele com essa mesma roupa, né, enfim, praticamente essa mesma expressão. Então, existia essa vontade, né, de eternizar a figura do morto. Aí, por fim, a Área Ramos, né, que é um outro caso de estátua de escultura tumular de representação do morto. Né? A Área Ramos foi essa jovem que faleceu, né,
aos 20 anos de idade, né, num carnaval, em 1915, né, a história dela é bem famosa, né, e é um caso de que não apenas a família, né, quis homenagear o morto, mas é uma homenagem de toda um grupo de pessoas, né, a alta sociedade manauara da época quis que a memória de Arya Ramos não desaparecesse, né, que a sua escultura estivesse ali, né, eternizando-a no mármore. Então, o Jornal do Comércio, no dia da inauguração dessa escultura, fala que, né, para a sociedade manauara era incabível, né, a ideia de deixar morrer no enterro sob o Campo Santo, na dor intensa daquele momento, na memória doce de Arya Ramos. Era preciso que, em todos os tempos, a sociedade pudesse reverenciar a memória da graciosa artista. Então, o espaço cemiterial, novamente, né, destacando, esse espaço, no século XIX, de contraposição entre o público, né, a homenagem pública dos falecidos, e o culto privado, né, familiar dos mortos. Esse aqui, só para finalizar, é a bibliografia. Né, a primeira é um livro sobre anjos, né, do David Albert Jones. Foi muito difícil, quando eu estava fazendo a pesquisa, foi muito difícil achar um livro que falasse sobre anjos, assim, dessa forma, realmente, tratando da iconografia, da história e tudo mais, e só encontrava textos esotéricos. Então, esse aí foi um livro que realmente trouxe informações muito válidas para a pesquisa. Aí, esse é o livro do Michel Vauvel, né, Imagens e Imaginário na História, que ele vai falar sobre esse processo de a iconografia dentro dos cemitérios, né, o que cada temática significa. Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros, em 2 volumes do Clarival do Prado Valadares, é praticamente a Bíblia da arte funerária no Brasil. História privada, história da vida privada da Revolução Francesa, a Primeira Guerra, é o volume 4, né, dessa série de livros sobre a história do privado, né? Então, vai falar muito sobre essa questão da importância que a família vai adquirir, né, a partir do século XIX e tudo mais. Arte funerária no Brasil, 1890 a 1930, da Maria Elisa Borges, também é uma espécie de bíblia da arte funerária no Brasil, só que mais recente. A Morte Menina é um livro que vai falar sobre essa questão da morte infantil, né, nesse período, vai falar sobre como os funerais das crianças eles costumavam ser muito exuberantes, das famílias mais ricas, né, e como que se fortaleceu essa imagem do anjinho a partir desses funerais. E o Mortes Vitorianas fala sobre esse processo da Juliana Schmidt, né, fala sobre esse processo de estabelecimento do ideário burguês na sociedade, né, de como que isso vai se estabelecer, essa questão do controle do comportamento e tudo mais, ela vai focar muito nessa questão do comportamento, né, de como que as novas ideologias que foram se estabelecendo nesse período ditavam a questão do comportamento entre outras coisas em relação à morte, né, de como que as pessoas deviam se comportar a esse respeito. Esse aqui é uma imagem que eu trouxe também no final da minha defesa, né, que é uma imagem que foi tirada na época que eu estava concluindo a dissertação, né, na época a Covid-19 fez com que os cemitérios ficassem fechados durante um tempo, né, então essa é uma foto que eu tirei passando na frente do cemitério, né, ele estava com os portões fechados, isso foi perto do Dia dos Finados, e tinha essa placa aí, né, que a saudade nunca se apague. Então, o registro que ficou desse período, que eu coloquei aqui mais para destacar mesmo a importância, né, dessa discussão que está tendo no evento, né, a questão de discutir luto, discutir a morte, né, que é um aspecto importante, né, é uma coisa da qual a sociedade vem se afastando cada vez mais, só que a gente sabe que, né, todo mundo sabe que vai morrer um dia, então por que, né, não discutir sobre isso, né? Eu acredito que principalmente depois de tudo que a gente passou, né, com toda essa questão da pandemia, as perdas que foram muitas,
acredito que é importante nessa discussão. Eu coloquei isso aí mais para lembrar mesmo. É isso. Já está mais do que estourado o tempo. Deixa eu tirar Obrigada, daqui. professora Carla. Parabéns pela sua excelente comunicação. É um tema muito interessante. Eu, pelo menos, ficaria aqui ouvindo o dia todo. Bom, nós temos uma pergunta aqui no chat da Maria Vitória Pessoa Sena. E a Maria Vitória pergunta como que era a questão da cremação na época em Manaus. Foi. Cremação, eu não encontrei registro de cremação. Eu encontrei registro apenas de questão dos ossuários, né? Os carneiros. Depois de um tempo, quando os mortos eles eram que não tinham sepulturas perpétuas, né? Que eles eram retirados das suas sepulturas, eles eram levados para esses ossuários. Mas eu acredito, posso estar falando besteira, mas eu acredito que não existia esse hábito, pelo menos não entre os católicos, né? Pode ser que, porque existiam protestantes, né? Existiam cemitérios protestantes, pode ser que entre eles houvesse esse hábito, mas penso que entre os católicos não era uma coisa que existia, pelo menos não encontrei nada a respeito. Inclusive em Manaus é recente, né, a existência de crematório aqui, acho que faz menos de 10 anos que inaugurou o primeiro crematório na cidade. Ok. Tem mais alguma pergunta? Aqui, a Juliana escreveu o seguinte: eu queria saber, se possível, claro, da nossa relação com caixões. Um tempo desses vi uma moça árabe falando que eles são enrolados em panos. Eu particularmente acho incrível, mas já vi gente com pavor de não um caixão bom quando morrer. Sim, sim, essa é uma coisa que é tratada pelo João José Reis no livro A Morte é uma Festa, né? Ele fala sobre essa. Porque na época dos enterramentos nas igrejas, né, geralmente não se tinha o hábito de utilizar caixão inicialmente. Né? As pessoas elas eram enroladas em mantas, né, em mortalhas, e eram depositadas no chão da igreja. Isso é uma coisa que começou a ser adotada mais, né, quando esse hábito de enterramento nas igrejas já estava quase se encerrando, né, foi quando se começou a adotar a utilização de caixões. No caso de Manaus, eu encontrei algumas menções, né, ao fato de que eram doados assim caixões às pessoas que eram indigentes, né? Existiam muitas pessoas que pagavam pelo sepultamento de indigentes para que eles não fossem sepultados como indigentes. Então, é uma coisa que em Manaus, né, passou a ser adotada realmente mais para frente, assim, depois dos cemitérios públicos começarem a se estabelecer mesmo. Enquanto existia aqueles sepultamentos nas igrejas, isso não era adotado. E também no próprio início dos cemitérios públicos existem relatos de que muitas pessoas não estavam cumprindo com a, a norma, né, que foi estabelecida de que precisava ser utilizado o caixão, precisava ser tudo organizado, né, fileiras e tudo mais. Existem relatos de que esses cemitérios que eram mais afastados, né, o da Saudade, por exemplo, que ele era bem mais afastado quando ele foi inaugurado, viravam pastos. Então, os animais acabavam encontrando restos de mortos e tudo mais. Então, né, ao que parece, né, o caixão ele não era usado por todos também. Então, é um hábito que foi adquirindo ao longo desse tempo mesmo, né? Não, até esse momento as pessoas achavam comum, né, não sepultar nos caixões. Isso foi sendo adquirido ao longo desse tempo, aí, desse processo de transformação mesmo, né, nas práticas de sepultamento. Ok? Acho que não tem mais perguntas, né? Bom, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat ou então levantar a mãozinha e abrir o microfone e falar. Eu particularmente tenho uma aqui, professora Carla, eu fiquei curiosa para saber
sobre como que foi esse seu processo de recolha desse corpus, dessas imagens que você utilizou na sua análise, como que você, se você foi lá no cemitério, como que aconteceu esse processo aí? Porque você mencionou que fez uma parte da pesquisa durante a epidemia da Covid, né? Então eu imagino, e esses cemitérios estavam fechados, né? Então eu imagino que deve ter sido, né, um pouco dificultoso aí a pesquisa, mas parabéns mais uma vez. Obrigada a todos que estão elogiando aqui no chat. Então, a minha pesquisa começou em 2019. Eu sou da turma de 2019 e eu, por sorte, consegui fazer uma boa parte do registro, né, dessas esculturas lá em campo mesmo, ainda consegui. Né, 2020, fevereiro ou março, não lembro agora, foi o momento em que os cemitérios foram fechados, né, ficaram fechados até o final da minha pesquisa. Então, por sorte, eu consegui esses registros, eu consegui registros de várias obras. Existiam algumas que precisavam ter sido, precisava ter voltado lá e ter feito registros melhores, porque a imagem não ficou tão boa e tudo mais, tinha toda a questão da luz, né? Algumas imagens ficaram melhores que outras, porque elas foram tiradas em dias de sol, enfim. Então, consegui fazer uma parte desses registros e foi assim que eu consegui utilizá-los na pesquisa, mas realmente metade da minha pesquisa, né, 2 anos de mestrado, 1 ano pelo menos, os cemitérios passaram fechados e quando eu encerrei, né, ainda estavam fechados e não consegui voltar para fazer esses registros, mas foi metade da pesquisa antes da pandemia e outra metade durante a pandemia. Então, esses registros foram feitos assim. Respondi sua pergunta? Sim, sim, obrigada, professora. Nada. Bom, eu acho que mais ninguém tem dúvida, né? A gente já está com uns 5 minutinhos extras aqui. Então, eu peço só que quem ainda estiver na sala, se possível, abrir a câmera para a gente fazer um registro aqui, uma fotinho para postar lá nas redes sociais, né, do PPGLA.